o direito tributário merece sempre estar atualizado. Vamos saber, a partir de agora, as últimas notícias sobre o pacote de contenção de gastos do governo, na edição de hoje do Minuto Tributário, com a nossa especialista, a doutora Luciana Pereira da Costa, aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Minuto Tributário, os tributos passados a limpo. E vamos aos tributos, sim, vamos nos atualizar com ela, com a nossa especialista, doutora Luciana Pereira da Costa. Seja muito bem-vinda a essa edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, doutora. Bom dia. Muito bom dia, Paulo Solano, bom dia aos colegas de programa, bom dia também à nossa audiência maravilhosa. Vamos lá, então, nos atualizar, né? Com a senhora, que está sempre, como eu digo, atualizadíssima aí sobre o que de mais novo acontece na área do direito tributário. Doutora Luciana, como o Congresso reagiu ao pacote de contenção de gastos anunciado pelo governo, doutora? Pois é, Solano, vamos dar uma olhada neste aspecto, né? O pacote de contenção de gastos, ele vem sinalizar para a sociedade que o governo, apesar da gastança que a gente viu, né, que foi além do previsto e extrapolou realmente por demais, ele estaria, vamos dizer assim, sinalizando que ano que vem ele vai fazer o dever de casa para equilibrar as contas públicas, trazendo equilíbrio fiscal. E dentre as medidas, algumas da área tributária, tais como o imposto de renda. O imposto de renda, então, ele cumpriria a promessa de campanha no sentido de deixar isenta a faixa de rendimentos até 5 mil mensais, mas em troca viria a tributar a faixa acima de 50 mil mensais, com uma alíquota daí, acrescentando aí em si 10% a mais, além do que já se paga, claro, não se tira, só se acrescenta, né? E qual foi daí a crítica, né? Num primeiro momento pareceu muito tranquilo, mas olhando para o texto que está sendo apresentado, ele está englobando dentro desses rendimentos para quem recebe, vamos botar isso aí, por ano, 600 mil ano, está colocando aí itens que já tinham uma tributação diferenciada, fazendo parte dessa base de cálculo para tributar mais. Por exemplo, aluguéis, dividendos, juros sobre capital próprio. Então, ele termina ampliando aí a base de incidência do imposto de renda. Isso é o que não pegou muito bem, principalmente ali com os partidos do Centrão e da oposição. É claro que os partidos que estão com o governo, né, estão aplaudindo ali a medida, né? Enfim, faz parte do jogo esse cenário. Sim, sim. Bom, e dentro de todas essas mudanças, tudo que pode acontecer, temos ainda a outra notícia, que é o relator amplia imposto seletivo e reduz tributo de negócios imobiliários, doutora Luciana. Sim, esses dois aspectos também são muito interessantes. A gente está vendo aqui, só para a gente dar uma introdução no assunto, a gente fala da reforma tributária, um novo sistema tributário que está sendo posto, né, a tributação por fora, isso é positivo, vai ficar muito mais claro para todo mundo o que é a carga tributária, no fim, que se paga em cada item. Então, isso é positivo. Só que o que a gente está vendo no fim das contas? As regras, elas estão, vamos dizer assim, trazendo bastante exceção, bastante não incidência e diferenças de cálculo. Isso faz com que a gente lá no fim né, vamos supor, lá no fim, quando a conta tiver que fechar, o governo vai ter que pagar, os gastos que ele tem. Se ele está trazendo benefício fiscal para um lado, ele tem que cobrar mais de outro. Então, a alíquota geral vai terminar sendo mexida. Quando eu trago aqui a questão do imposto seletivo é aquele que a gente chama também de imposto pecado, porque ele é o que vai tributar o que for considerado nocivo ao meio ambiente, à saúde. E é nesse sentido, ele também vai ser tributado em cima da carga do IVA, né, que é o IBS e o CBS. Então, em cima do IVA vai mais o imposto seletivo, usando como base de cálculo o valor já tributado, incluindo esses impostos. O imposto seletivo está sendo ampliado para incluir aí itens como armas, né, e também outros itens como plásticos descartáveis. E a gente bota aí copos, canudos, bandejas. Só que aí a gente tem que considerar também o impacto econômico. Por um lado,
A gente já trouxe esse assunto aqui no programa no Minuto Tributário. Por um lado, parece muito bonito, né? Vamos ali pagar de bom moço, vamos, né? Vamos deixar, vamos dizer assim, mais difícil o acesso através de uma tributação, o custo vai ser maior, então a gente vai dificultar acesso a bens que causem mal ao meio ambiente. E aí os descartáveis, né, são um grande problema. Só que o que acontece num primeiro momento? Usar esse tipo de política, né, como se ela fosse eficiente para proteger o meio ambiente, no fim das contas, será que não vai trazer aumento de preço, inflação, o custo dessas coisas não vai ser maior? Será que a forma como a gente, vamos dizer assim, usa esses produtos hoje em dia, ela vai diminuir em razão da tributação ou vai aumentar o preço? Esse é o questionamento que é sempre feito quando a gente fala de tributação como meio eficiente para uma medida, vamos dizer assim, de proteção do meio ambiente, de proteção à saúde. Né? Será que é realmente por aí o caminho, aumentando a carga tributária e trazendo maior arrecadação para um Estado que se mostrando gastador? E será que o objetivo, vamos dizer assim, é alcançado ou é só para aumentar a carga tributária? Bom, esse é sobre o imposto seletivo, a discussão está posta aí. E no caso das locações, no mercado imobiliário, também a reforma tributária afetou. A gente trouxe isso num programa durante o ano, e a gente trouxe o posicionamento do Secov de São Paulo, dizendo o seguinte: a forma como está prevista a tributação na reforma tributária sobre compra e venda e sobre locações, ela não traz, vamos dizer assim, o equilíbrio e vai aumentar os preços, vai causar aumento de preço no setor imobiliário. E aí o posicionamento da sociedade, vamos colocar aí o Secov representando a sociedade, era justamente nesse sentido. Naquela época, a gente estava falando em 40% de alíquota, deixa eu pegar aqui, eles estavam em 40% de alíquota para compra e venda, e de 60% para locações. Isso foi aumentado agora para 50% e 70%. Mas ainda assim, pelos cálculos que a gente apresentou naquela vez, não é suficiente para suprir, vamos dizer assim, a neutralidade tributária, que era um dos princípios, né? Então, o que eles estão fazendo? Vai ter a tributação do IVA, alíquota cheia, alguns setores, tais como o setor imobiliário, vão ter uma alíquota reduzida. E aí esse percentual de redução é o que está se discutindo. Conseguiram avançar um pouquinho com o aumento dessa redução da base, da alíquota? Conseguiram, mas essa redução ainda não é suficiente para a gente dizer que o imposto que se paga hoje numa compra e venda e numa locação será o mesmo que se pagará pós-reforma. Não, o que se está calculando haverá sim aumento da carga tributária no setor imobiliário. E aí essa é a reclamação, porque a reforma não era para vir aumentar a carga, mas ela era para vir para, vamos dizer assim, simplificar, respeitando a neutralidade. E não é isso que a gente está percebendo. Infelizmente, né? Doutora, a gente está chegando no finzinho aqui do nosso quadro, mas a gente tem mais 2 temas que a senhora preparou. A alteração do relatório a ser apresentado deverá ser a alíquota reduzida para motoristas e entregadores, doutora Luciana. Sim, rapidamente, então, sobre os motoristas e entregadores, que eu sei que tem bastante audiência aí, né, e que talvez estejam nessas profissões. Então, da mesma forma que a gente falou ali, tem a alíquota cheia do IVA, né, que é os 2 impostos, aí 26,5%, 28%, a alíquota que for fixada, vamos dizer assim, pelo governo, alguns setores estão privilegiados. Dentre eles, também os motoristas e entregadores. Para esses, está sendo previsto um desconto aqui em vez de pagar a alíquota cheia, eles pagariam somente 25% do imposto. Então, é uma boa notícia aí para o pessoal que trabalha nessa área. E dentro daquela nossa conversa aqui de hoje, também é mais uma exceção que se traz à regra. Alguém diminui a carga tributária, aumenta para os outros. Então, é aquela lógica. O governo não está sinalizando que vai diminuir as contas. Pelo contrário, a gente tem que pagar essa conta. Quando tem benefício fiscal de um lado para algum, outros têm que pagar a conta. Sim. Mas vamos colocar aí, para essas pessoas, para esses setores, se é merecido, vamos dizer assim, é necessário que tenham uma carga tributária menor, eu sou a favor de carga tributária menor, eles têm aí já uma boa notícia nesse final de ano para comemorar, não vai ficar tão alta a mordida do leão em cima deles, nesses impostos sobre consumo. Né?
Ufa, né? Pelo menos uma. E para a gente fechar um minutinho aqui, doutora, o CNI vai ao STF contra a exigência para que empresas declarem benefícios fiscais, doutora. É aquela DIB, a gente comentou sobre ela quando ela foi trazida, ali acho que foi no primeiro semestre do ano, a DIB trouxe uma enormidade de obrigações acessórias para as empresas, sob pena de elas não cumprindo, e elas complexas, não cumprindo elas teriam penalidades muito altas em cima, né, desses erros, desses equívocos. Então a gente tem que, vamos dizer assim, a CNI, os mesmos argumentos que a gente trouxe naquele programa, está questionando no STF essa DIRB, porque ela não traz simplicidade, ela não traz proporcionalidade nem razoabilidade, ela fere princípios fundamentais. Então, está trazendo aqueles argumentos e vamos acompanhar isso no ano que vem, como é que vai ser o julgamento desse caso. Doutora Luciana, muito agradecido por mais essa parceria nesse 2024, que a senhora, toda a sua família, o Pereira da Costa Advogados, sejam exitosos aí nesses novos 365 dias, que façamos aqui muitas edições do Minuto Tributário e com boas notícias, né? O que a gente sempre espera para o ano que está chegando, doutora Luciana. Muito obrigado. Eu que agradeço, Solano. Foi um ano bastante rico de informações, né? E espero que eu tenha trazido aqui de uma forma simples a área tributária, que é sempre desafiador fazer isso, né? Espero que gostem, assim, da forma, tragam feedback. E da mesma forma, desejo tudo isso que você falou em dobro, multiplicado para a família do Boca no Trombone, que a gente se sente numa família, né? Para você que é o responsável pela família aí, por gerir todo mundo, né? Para nossa audiência que vem nos acompanhando, opinando, trazendo perguntas, então sempre muito ativos. Então que ano que vem a gente renove tudo isso e melhore, evolua, né? Como deve ser a vida, né? Sempre para frente. Doutora Luciana Pereira da Costa, a nossa especialista em mais uma edição do nosso Minuto Tributário. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!